as chances de encontrar esses tripulantes com vida, qual é na avaliação do senhor? Bem, boa noite a todos. Realmente já são 18 horas, né? A gente não pode se abster de responder diretamente a pergunta. Conforme o tempo se reduz, infelizmente, as chances também de um sucesso dessa operação naturalmente serão reduzidas. Mas nós sabemos ainda que a previsão do oxigênio vai até amanhã, por volta de 8 horas da manhã, e enquanto houver oxigênio, com certeza as equipes envolvidas nessa operação vão continuar fazendo todos os esforços necessários para tentar fazer com que ela termine de forma bem sucedida. Comandante Citrem, boa noite, Leonardo Sakamoto. Um resgate dessa magnitude numa região de águas profundas, né? A região de naufragou Titanic tem milhares de metros de profundidade. Quais são os grandes desafios para as equipes de busca, né? Além, é claro, do tempo exíguo devido à falta de oxigênio, mas quais são os principais desafios de um resgate num local como aquele, numa área do Atlântico Norte como aquela? Bem, o primeiro grande desafio é o que a gente está vendo até agora. Como se trata de um submersível de dimensões reduzidas, o grau de dificuldade para a gente localizar um submersível dessa natureza é muito grande. O segundo aspecto que a gente leva em consideração também é a profundidade. A profundidade que esse submersível pode estar por volta de quase 4.000 metros, realmente cria um grau de dificuldade elevado para que essa operação seja bem sucedida. São os dois aspectos aí que a gente poderia levar em consideração para efetivamente analisar o grau de dificuldade dessa missão. Oxigênio, né? Ele acaba mais rápido se algo acontecer, ele pode ser preservado a depender do comportamento aí dos tripulantes e mais, né? É um submersível que parece até, né, bastante precário, né? Pelo menos no olhar meu de leigo, porque é um espaço apertado para 5 pessoas, controlado por uma espécie de controle de videogame, né? Uma janela pequenininha de 55 centímetros. E parece tudo muito precário, apesar do valor alto que essas pessoas pagaram para fazer essa expedição. É um submarino, na verdade, cabe a gente fazer até um pequeno review aqui, que eu acho que pode ser relevante para os telespectadores, é que existe uma diferença fundamental entre submarino e submersível. Essa unidade ela se classifica como submersível. Por quê? Porque a missão que ela é construída para quê? Para fazer uma pesquisa. Então, realmente, o tamanho dela reduzido é fruto da missão que ela foi criada para atender, que seria uma pesquisa e uma exploração. Isso realmente torna essa plataforma com algumas características de capacidade de resgate mais reduzidas se compararmos com um submarino, que é o que a Marinha do Brasil opera, são unidades muito maiores. Se a gente comparar, por exemplo, esse submersível tem 10 toneladas, contra o submarino da Marinha do Brasil tem 1.400 toneladas. Então, ele é uma unidade mais reduzida, mais simplificada, fruto da necessidade do tipo de missão que ela é aplicada. Ô, Sakamoto, Ah, não, desculpa, eu pensei que o Diego ia falar também. Existe a possibilidade, eu estava fazendo uma análise de outros casos, é claro, desse caso com submarinos, não com submersíveis. A gente teve o caso em 2017 do nossa vizinha Argentina com o submarino San Juan, né? Os 44 mortos, que nunca foram resgatados. Tivemos o caso do Kursk, na Rússia, no submarino nuclear, com 118 mortos, aí 23 anos atrás. Em alguns casos, o Kursk foi resgatado. O San Juan nunca ficou para sempre no seu local de naufrágio. Há a possibilidade, então, de que eventualmente esse submarino, mesmo se encontrado, não venha a ser resgatado? Por se tratar de uma operação muito complexa, essa possibilidade ela existe. Mas, tecnicamente, até pelo fato de ser um submersível com apenas 10 toneladas, existe a capacidade técnica para que esse resgate possa ser realizado.
De qualquer forma, isso depende de ser localizado, que a gente não ultrapassou nem essa barreira ainda. Então, eu acho que para a gente ter essa resposta de forma precisa, a gente tem que localizar, entender onde ele está, em que circunstâncias, para depois passar para a segunda fase, que a gente está na fase de busca, a gente passaria para a fase de socorro e salvamento. Que aí realmente as equipes poderiam analisar o local que ele está, as condições que ele está, para efetivamente poder içar esse submersível até a superfície. O período é curto, né? Menos de 24 horas agora, comandante. Menos de 24 horas. Exatamente. Já são 6 horas, a previsão seria até amanhã pela manhã, né? Então teríamos menos de 24 horas.